Olá, tudo bem? Vamos mais uma reflexão da Palavra de Deus, mas antes de eu ler o trecho sagrado, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que tanta maldade? Por que tanta desigualdade? Por que tanta violência? Por que o coração das pessoas se torna tão mau? Por que tanto crime? Por que tanto abandono? Por que aquela pessoa que você confiava tanto, ela lhe trouxe uma grande decepção? Bem, na Bíblia a resposta para tudo. Eu estou aqui com a palavra de Deus, aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, e o verso 13, que diz o seguinte: Porque dois males cometeram o meu povo, a mim me deixaram um manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Veja que a grande maldade do povo de Deus, do povo de Israel, primeira maldade foi deixar o Senhor, foi abandonar o Senhor. Segunda maldade foi trocar Deus, pois cisternas rotas, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, que não retêm a salvação. Essas cisternas simbolizam ídolos, pecados, o mundo com seus ídolos, as coisas profanas, as coisas mundanas. E o povo de Israel, eles trocaram Deus pelos ídolos das nações. E o pior aconteceu. Sabe, hoje a maldade está no coração das pessoas. As pessoas se tornam cada vez mais egoístas porque elas abandonam o manancial de água viva, elas abandonam Deus. E quando a pessoa não tem o Espírito de Deus na vida, tudo o que vem na mente para fazer, elas fazem. Tudo o que elas desejam fazer, ela faz. Porque uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem o controle do Espírito Santo, não é nada. Se torna uma pessoa má, uma pessoa perversa. E eu gostaria de fazer novamente uma pergunta. Quem é esse manancial de água que aparece aqui? Será que é Deus o Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo? Bem, no Evangelho de João, no capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, Jesus conversa com a mulher samaritana. O versículo 13, ele diz, a mulher foi tirar água no poço. Ele diz, aquele que beber dessa água tornará a ter sede. O verso 13, porém aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que água é essa que Jesus Cristo estava oferecendo à mulher? Nós vamos saber dentro da Bíblia e no espírito de profecia. Eu estou aqui, A maior necessidade da igreja, revivamento verdadeiro, a maior necessidade da igreja, o Espírito Santo. Queridos, a água que Jesus Cristo estava oferecendo à mulher era o Espírito Santo. Nós vamos ver isso. E eu quero abrir a Bíblia aqui no Evangelho de João, para nós saber o que simboliza o Espírito Santo como forma de água. E aliás, o Espírito Santo, ele simboliza, eu vou citar 5 temas. Primeiro, água. Segundo, fogo. Terceiro, azeite ou óleo. Quarto, vento. E quinto, ele é símbolo de uma pomba. Nós vamos ver e analisar uma por uma. Como símbolo de água, o Evangelho de João, o capítulo 7, aqui está o primeiro tema, João 7 e o versículo 37. Aqui diz o seguinte, Jesus, a fonte de água viva, aquele mesmo Senhor que apareceu lá em Jeremias 2, 13, é o próprio Cristo. Veja aqui, ele diz aqui, você pode abrir a sua Bíblia aí, se você tiver, João capítulo 7, o versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Perceba, Jesus se levantou no grande dia, o dia da festa. Ele disse, quem tem sede, venha a mim. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. O versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu inferior fluirão um rio de água viva. E Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, como diz a Bíblia, do seu inferior fluirão um rio de água viva. O verso
39, agora ao pé da letra. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, porque nele cresce, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ele falou com respeito ao Espírito Santo. Mais outro simbolismo do Espírito Santo como água está no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 44, Isaías 44 e o versículo 3. Versículo 3 diz o seguinte: porque derramarei água, perceba, derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito, percebeu? Sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então o Espírito de Deus aqui ele é simbolizado como água. E por que o Espírito de Deus é simbolizado como água? Sabe por quê? Quando o Espírito de Deus ele desce na vida de uma pessoa como forma de água, ele vem lavando a pessoa, ele vem fazendo uma limpeza na nossa mente, ele vem lavando toda a sujeira espiritual, tudo aquilo que atrapalha a comunhão com Deus, ele vai lavando. Perceba, quando a água ela bate numa sujeira, a água lava, ela limpa. Então o Espírito Santo, como símbolo de água, ela vai lavando o ser humano, ela lava, faz uma lavagem cerebral na mente do ser humano. Porque o Espírito Santo, quando ele começa, desce como água, ele faz dois trabalhos. Primeiro, o trabalho externo. O trabalho externo, ele vai fazer uma limpeza na nossa vida espiritual. A pessoa vai abandonando aos poucos tudo aquilo que se afasta de Deus. Se a pessoa gostava de farra, de festa, de coisas mundanas, de bebida, de fumar, de droga, tudo isso, de baile, tudo isso ela vai deixando. Isso não vai mais lhe atrair. Esse é o trabalho externo. E o trabalho eterno, ele vai trabalhando de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa. A pessoa sente mais desejo de ler a palavra, sente mais desejo de evangelizar, sente o desejo de frequentar mais a igreja, de orar mais, de fazer trabalho missionário. É isso o trabalho eterno do Espírito Santo. A pessoa é levada a evangelizar, a pessoa é levada a se arrepender dos pecados. E o outro trecho, como símbolo de fogo, está aqui no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3 e o versículo 11. Aqui é o batismo de Jesus. Olha, onde João Batista estava falando do batismo de Jesus, diz o seguinte: João Batista falando, ele disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele falando de Cristo, é mais poderoso do que eu, e cuja sandália eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com água. Veja, ele vos batizará com água e com Espírito Santo. Veja o Espírito Santo como símbolo aqui de água. Ele vos batizará com água e com Espírito Santo e com fogo. Percebeu? Aqui o Espírito de Deus simboliza água e fogo. Agora, como o Espírito de Deus simbolizado com fogo, o que significa? Por duas opções. O fogo, ele queima para purificar ou queima para destruir. Quando o Espírito Santo ele desce como forma de fogo na vida de um cristão, na vida de uma pessoa, de um ser humano, ele queima todos os pecados, ele seca todo o pecado, vai queimando, vai purificando a pessoa para uma nova vida, certo? Ele queima todo o pecado e a pessoa se torna uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, os pecados antepassados não existem mais. O Espírito Santo ele purificou a vida da pessoa, ele queimou todo o pecado. E Deus em Cristo Jesus perdoou e a pessoa se torna uma nova criatura. É isso como o Espírito de Deus ele desce como forma de fogo. É Espírito purificador. E tem mais outro trecho, como em forma de fogo, está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vimos duas formas. Ele apareceu como água, nós vimos que como água, ele
limpa, ele lava toda a sujeira espiritual, lava todo o pecado. E como símbolo de fogo, ele purifica, queima todos os pecados. E aqui em Atos capítulo 2, o Espírito de Deus aparece de duas formas, vento e fogo. Vamos ver. Atos 2, verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento. Percebeu? Aqui aparece como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estava sentado. E aparecera distribuída entre eles, verso 3, línguas de fogo. Percebeu? Agora ele aparece como fogo, como língua de fogo. E pousou sobre cada um deles. Todos, o verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Percebeu? Ele agora aparece como fogo e vento. Eu já expliquei sobre fogo, o Espírito Santo como forma de fogo, agora como vento. O que significa isso? Ah, querido, o profeta Ezequiel, ele tem a resposta. Ezequiel, capítulo 37, o profeta tem uma visão de um vale de osso seco, mas nós vamos ver como o Espírito de Deus ele aparece como forma de vento. Ezequiel 37, e o versículo, eu vou ler o verso 7 seguinte: Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de osso que batia contra osso e se juntava cada osso ao seu lugar. Então o profeta ele teve uma visão de um vale de ossos secos. E Deus faz uma pergunta para o profeta, e Deus diz: Acaso o filho do homem esses ossos pode reviver? E o profeta responde: Senhor, tu sabes. E ele manda profetizar sobre aqueles ossos. O profeta profetiza e aqueles ossos batem um no outro, se torna um grande barulho. Veja o que aconteceu, versículo 8. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o espírito. Então se tornaram corpos humanos, mas ainda por uma condição, não tinha o que? O Espírito Santo. Sabe, querido, isso representa a minha e a sua vida sem o Espírito Santo de Deus. A pessoa pode estar na igreja, mas está morta espiritual. Está com vida física, mas a vida espiritual não existe. Está morta, sem o Espírito Santo. E quando o profeta profetizou, agora vamos ver o que é que vai acontecer. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja morto espiritualmente, ou seja, morto espiritualmente. E você precisa um grande reavivamento na sua vida. Veja o versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem. Diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem, agora veja como o vento, vem dos quarto vento, o Espírito e sopra sobre estes mortos, para que viva. E o versículo 10 diz que quando o profeta profetizou, o Espírito entrou neles e se tornou um grande exército. Aqueles corpos envelheceram. Eu não sei qual é a pior condição do ser humano. Se está como cadáver morto dentro da igreja, ou se está como um vale de osso seco. Então, querido, veja que quando o Espírito Santo ele vem como vento, ele traz vida. Foi isso aqui que aconteceu. O Espírito Santo, quando ele desce como um vento, ele traz a vida. Ele traz vida. Ele traz um revivamento espiritual. E aqui o Espírito Santo tanto simbolizado na vida espiritual, como na vida física, quando a pessoa morre. Que pelo poder de Deus e através do Espírito em Cristo Jesus, o Senhor ressuscitará. O Espírito de Deus é que dá o poder para ressuscitar e trazer a vida novamente. E aqui o Espírito Santo ele vem como forma de vento, ele traz vida, e o vento também vai levando tudo aquilo que desagrada a Deus, leva para longe. O vento leva tudo que está na frente, né?
Então, aqui está os 3 temas. E agora, como forma de azeite, o que representa? Está no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. O que representa o Espírito Santo como forma de azeite? Zacarias, capítulo 4, o profeta tem uma visão de um candelabro de ouro, ou castiçais, ou candeeiro, que é a mesma coisa. Ele tem uma visão de 2 oliveiras, ou 2 raminhos, que está se referindo à palavra, e um azeite que descia suavemente. Eu vou ler o versículo 2 e 3. O verso 2. Em mim perguntou, que vê? Respondi, olhos, eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite. Olha, o vaso de azeite representa o Espírito Santo. Em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas. Então, em cima do candelabro, junto a este 2 oliveiras, um à direita e um vaso de azeite, a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Respondeu o anjo que falava comigo, não sabe o que é isto? Respondi, meu senhor, não. O versículo 6 está a resposta dizendo o que significa aquele vaso de azeite, o que significa aquele duas oliveiras, certo? O verso 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor Zorobabel. Pronto, aqueles 2 raminhos representam a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, porque era 2 ramos, porque era o Velho e o Novo Testamento. E aqui diz, não por força e poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o Espírito Santo como forma de azeite, o azeite ele traz a cura e traz a unção. E quando o Espírito Santo ele desce como forma de azeite, o que isso acontece? Ele vai trazendo a cura espiritual para a pessoa. Ele vai trazendo a cura física. E ele vai ungindo a pessoa, vai trazendo a unção do Espírito. A pessoa se torna completamente cheia do Espírito Santo. E por último, como forma de pomba, está no Evangelho de Mateus, o capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 4. Abrir a Bíblia aqui, Mateus capítulo 4, é onde Jesus recebe o Espírito Santo, depois do batismo. Mateus capítulo 4, deixa eu ver se é. Aliás, é 3,16. E batizando, Jesus saiu logo da água. Eis que lhe abriu o céu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. É simples. O Espírito Santo como forma de pomba é símbolo de Pai e de urgência. Indulgência, se eu não me engano. Certo? E quando o Espírito Santo desceu sobre a pessoa de Jesus, Jesus veio para o quê? Para evangelizar. A mesma coisa acontece na vida da pessoa. A pessoa passa a ser cheia do Espírito de Deus e a pessoa passa a ter o fruto do Espírito que está aqui na carta de Paulo aos Gálatas. E eu gostaria de dizer o seguinte, aqui eu estou com o livro Revivamento Verdadeiro, a maior necessidade da igreja. A serva do Senhor, ela diz o seguinte, a maior necessidade da igreja é um revivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-la deve ser a nossa primeira ocupação. Queridos, Jesus um dia ele ofereceu água para aquela mulher. E ele disse à mulher, se ela bebesse da água que ele der, nunca teria sede. Eu estou aqui com o livro Vida de Jesus.
A escritura cristã, falando dessa água, água para o sedento, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, aqui está o trecho, verso 13 e 14, onde Jesus diz: afirmou-lhe Jesus: aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que água era essa? Jesus estava oferecendo o Espírito Santo. Jesus estava oferecendo a salvação para aquela mulher. Veja só o que aqui diz a serva do Senhor. A água viva simboliza o Espírito Santo. Percebeu? A água viva simboliza o Espírito Santo. Aqui está a página 40, o livro Vida de Jesus. Aqui vamos lá. A água viva simboliza o Espírito Santo. Como um viajante sedento necessita de água para beber, assim precisamos do Espírito de Deus em nosso coração. Aquele que bebe dessa água jamais terá sede, disse Cristo. Nosso anseio de modo que as... Olha, veja só. Diz o seguinte. É porque eu tirei a vista, de modo que... Vou repetir de novo. A água viva simboliza o Espírito Santo. Como o viajante sedento no deserto necessita de água para beber, assim precisamos do Espírito de Deus em nosso coração. Aquele que beber dessa água jamais terá sede, disse Cristo. Nosso anseio de modo que o Espírito Santo, ele traz amor de Deus ao nosso coração. Ele traz amor de Deus ao nosso coração. Ele satisfaz o nosso anseio, de modo que as riquezas e honra e prazeres do mundo não mais atrai. Percebeu o Espírito Santo que quando ele desce, ele traz amor ao nosso coração. Ele traz o amor de Deus. Os prazeres do mundo, as riquezas, as coisas do mundo, aquilo que nós se pegava antes, não faz mais efeito, não nos atrai mais. E eu vou continuar. Todo aquele de tal é a nossa alegria que desejamos que os outros também tenham em nós. E será como uma fonte de água viva que flui em bênção ao nosso redor. Ela vai atrair outras pessoas. Todo aquele que habita o Espírito de Deus viverá para sempre com Cristo em seu reino. Sua recepção no coração pela fé é o começo da vida eterna. Cristo disse à mulher que ela poderia ter essa preciosa bênção se tão somente lhe pedisse. Do mesmo modo, ele também concedera. A samaritana havia transgredido os mandamentos de Deus. A samaritana havia transgredido os mandamentos de Deus. Mas Cristo lhe mostrou que conhecia os seus pecados, as suas falhas, mas também lhe mostrou que era seu amigo, que estava ali para ajudar e que era o seu Salvador. Estou finalizando essa mensagem. Talvez você seja uma pessoa que está há muito tempo dentro da igreja. Você continua as mesmas falhas, os mesmos erros, os mesmos pecados, não conseguiu vencer. A serva do Senhor diz, sabe por quê? Quando a pessoa não vence, por dois motivos. Primeiro motivo, porque não permitiu que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida. Você endureceu o coração. E quando ele falava, o coração seu ficou tão duro que agora não faz mais sentido. Não permitiu que ele trabalhasse. Segundo, não se lançou na rocha eterna que é Cristo Jesus. É isso. E quando o Espírito de Deus é derramado na vida, acontece isso aqui, que está em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor. A pessoa passa a ter amor. Se era uma pessoa que sentia ódio, agora ela vai ter amor. A alegria é uma pessoa alegre em meio das contrariedades e irritações. Sabe, a serva do Senhor diz no pequeno livro Como Conviver com os Outros. Se alguém tem Cristo, se Cristo habita no coração das pessoas, ela será alegre no meio das contrariedades e irritações dias após dias. E aqui diz, pai, a pessoa passa a ter pai, longanimidade, dignidade, bondade, fidelidade, uma pessoa fiel.
mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aqui termina. Medite nessa meditação. Que o Espírito Santo, ele desça na sua vida. Que ele venha primeiro como água, lavando a sua vida espiritual. Que ele venha como fogo, purificando todo o seu pecado, queimando o seu pecado. Que ele venha como um vento, trazendo vida para você, ressuscitando você para uma nova vida em Cristo, ressuscitando a sua espiritualidade. Que ele venha como um azeite, trazendo a unção, ungindo você para ser uma nova criatura em Cristo. Que ele desça como pomba, para que você possa sentir a paz e a importância do Espírito Santo. Vamos orar? Eu estou aqui com o caderno de oração, olha. Eu gostaria de orar por você que está assistindo esse vídeo. Olha isso. Eterno Deus, Criador do céu e da terra, obrigado pelo Teu Santo Espírito. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Teu Santo Espírito trabalhe no coração dela de uma forma extraordinária. Que o Teu Santo Espírito faça dessa pessoa um instrumento em Tuas mãos. E levanta essa pessoa para que ela possa fazer o melhor para o Senhor, agradar o Senhor e entregar o coração a Ti. Que o Teu Santo Espírito derrame bênçãos sem medida. Eu também entrego este caderno de oração e a cada pessoa que aqui, cujo nome está escrito. Que o Teu Santo Espírito abraça cada uma dessas pessoas nesse momento. Que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.